Olá, pessoal, sejam bem-vindos à palestra A Genética Molecular Aplicada ao Câncer. Meu nome é Penélope, eu sou professora de patologia, sou pesquisadora também, e vim falar um pouquinho para vocês sobre a genética em si, e sua aplicação para tratamento e entendimento do câncer, né? O câncer que é uma patologia complexa, multifatorial. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a doença em si e o que é que a genética traz para a gente de explicação, né, de tratamento, de inovação. Então, primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né, para participar do Congresso Internacional de Saúde Única. É um prazer estar aqui com vocês, tá? E vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, tá certo? Vamos lá. Para a gente começar, eu vou seguir uma linha de raciocínio, né, onde a gente vai conversar sobre, primeiramente, o que é o câncer. Então, o câncer, ele é, na verdade, um conjunto de mais de 100 doenças, tá? São patologias que todas elas têm em comum o crescimento desordenado das células, certo? Essas células, elas vão ter várias características cruciais, né, para que elas sejam diferenciadas das células normais, das células saudáveis, né? Então, uma célula cancerígena, ela se difere das outras células, né, das células saudáveis, porque ela tem características diferentes. E uma dessas características é a sua capacidade de invadir tecidos e órgãos. Ela consegue invadir tecidos e órgãos, né? E isso é uma das principais características das células cancerígenas, tá? Mas, como eu falei para vocês, o câncer, ele é uma doença multifatorial. Ou seja, não é apenas uma única causa que está envolvida, não é apenas a genética do paciente que vai ser crucial para isso. Logicamente que vai ser sim, mas é uma porcentagem, né, de responsabilidade, digamos assim. Então, os hábitos desse paciente, né, o ambiente dele, tudo isso vai ser avaliado em conjunto, né? E isso vai ser levado em consideração quando falamos da carcinogênese em si do desenvolvimento do câncer em si, tá? Então, é uma doença multifatorial. E ela apresenta alguns estágios também. Nós vamos falar sobre isso. Mas, basicamente, esse esqueminha aqui, disponibilizado pelo INCA, traz para a gente, ilustrando o passo a passo, né, de uma célula normal até ela se transformar num câncer, né? E qual seria a sua diferença? No caso aqui do lado esquerdo, nós temos a célula normal, né? As células normais, elas vão estar em conjunto em harmonia, né? Conjunto e harmonia, harmonicamente para constituir um tecido. Esse tecido, ele vai constituir um órgão, certo? Então, nós temos aqui a célula normal, temos uma colônia de células aqui que vai constituir o tecido, e o tecido, ele vai formar o órgão. Aqui, como exemplo, os pulmões. Agora, qual é a diferença da célula cancerosa? A célula cancerosa, ela vai ter um componente que vai diferenciar ela da célula normal, tá? São aquelas características que eu falei para vocês, que elas diferem das células normais. Então, o agente cancerígeno é que vai provocar essa mudança de célula normal para célula cancerosa. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Então, esse agente cancerígeno, ele vai ser crucial para a transformação dessa célula normal em uma célula cancerosa. E aí, essa célula cancerosa, ela vai ter uma alta capacidade de proliferação, ou seja, ela vai se multiplicar muito rapidamente, tá? E ela vai conseguir sobreviver, né, nesse ambiente. Esse tecido aqui, que é o tecido formado pelas células cancerígenas, vai ser um tecido infiltrante, tá? Ele vai conseguir ser infiltrado, porque essas células, elas têm também a capacidade de adentrar nos tecidos, né? Invadir tecidos. E aí está formado o câncer, certo? Então, basicamente, bem por cima, né? Essa é a definição do câncer e como é que a gente faz para diferenciar essas células normais das células cancerígenas, certo? E aí a diferença
gente, entre os cânceres, na verdade, tem algumas características que a gente vai levar em consideração quando a gente fala de tipos diferentes de câncer, né? Existem nomes específicos para cada tipo de tumor, diferentemente, aliás, isso vai depender do comportamento, né, desse tumor, mas basicamente a diferença é na velocidade de multiplicação dessas células, a capacidade de invadir os tecidos. Inclusive, essa capacidade de invadir tecidos pode ser do mesmo tecido que aquele câncer surgiu, né? As mesmas células que compõem aquele órgão podem estar invadindo o mesmo órgão onde elas surgiram, mas também pode acontecer um evento chamado metástase, onde os tecidos e órgãos distantes podem ser invadidos também, certo? Então, isso que caracteriza a metástase. Metástase é a capacidade das células saírem do seu sítio de origem e irem parar em outro tecido e começar a invadir esse tecido, né? Então, inclusive, as células cancerígenas, elas utilizam canais diferentes, né? Elas podem utilizar o sistema linfático ou o sistema vascular, né? Os vasos sanguíneos. Mas, principalmente, as células cancerígenas, elas atingem outros órgãos, né? Quando elas entram em metástase, quando o câncer é classificado como metastático, as células, elas vão conseguir se espalhar para outros órgãos pelo sistema linfático, tá? Esse é o meio de transporte delas, digamos assim. Então, a metástase, na verdade, é uma capacidade das células conseguirem se desprender. Isso é uma característica muito forte de célula cancerígena. A célula normal, ela não se desprende. A célula cancerígena, ela se desprende porque ela perdeu a capacidade de ficar coladinha uma na outra, né, para constituir o tecido. Então, vamos falar sobre isso também, certo? Mas a metástase pode fazer parte ou não. É um processo que nem todos os cânceres vão apresentar, certo? Mas os cânceres mais agressivos, quando está numa fase mais avançada, aí é mais fácil do câncer se tornar um câncer metastático, certo? E aí, como é que surge o câncer? Eu falei que o câncer ele é multifatorial, né? Então, nós temos aí alguns fatores, né? São agentes cancerígenos que vão influenciar no surgimento desse câncer. E aí, o crescimento dele vai depender disso. A gente chama de carcinogênese, né? Mas tudo acontece com uma mutação genética, certo? Os fatores, eles vão ser diversos, mas em todos os casos de câncer, nós observamos uma mutação genética, tá? O que é uma mutação genética? É aqui que entra a genética molecular. A mutação genética é uma alteração do DNA. O DNA que é o nosso código genético, né? Então, o DNA, ele sofre uma modificação na sua estrutura, ou qualquer tipo de mutação, qualquer tipo de alteração nessa molécula pode vir a contribuir para o surgimento do câncer, certo? Então, todos os cânceres, geneticamente falando, foi observada uma mutação genética no DNA. Então, em todos os cânceres, a mutação genética está presente, tá? São diversos fatores, né, que estão envolvidos. Cada câncer vai ter um conjunto de fatores diferente, mas em todos eles a alteração do DNA esteve presente, certo? Então, a diferença aqui, gente, não é qualquer parte do DNA que, se sofrer alteração, vai resultar no câncer, certo? Afinal de contas, nós estamos tendo alterações no DNA o tempo todo, tá? As nossas células, elas estão constantemente se dividindo, e elas são passíveis de erros também. Isso é normal, a mutação é normal. Inclusive, biologicamente falando, eu sou bióloga e eu sou suspeita para falar, a gente, na evolução do ser humano, né, do Homo sapiens,
nós somos Homo sapiens por conta dessas mutações. As mutações, evolutivamente falando, elas são muito importantes, tá? Não são eventos necessariamente patológicos. Não necessariamente vão resultar em patologias, tá? Em doenças. Mas aqui no câncer é crucial para que isso aconteça e o câncer venha a ocorrer. Só que precisa acontecer, essa mutação genética precisa acontecer em genes especiais, que são genes que geralmente estão ligados com proliferação celular, diferenciação celular. Então, nós chamamos de proto-oncogenes, tá? E oncogenes, certo? Então, modificações nesses tipos de genes são cruciais para a carcinogênese. E aí, como eu falei para vocês, né? Carcinogênese é o processo da formação do câncer, mas também temos outra palavra que é a oncogênese, tá? Então, carcinogênese ou oncogênese. E aí, também é necessário um efeito cumulativo dessas mutações genéticas para que a carcinogênese aconteça, certo? A gente vai falar sobre isso também mais para frente. Mas, basicamente, a genética e o câncer estão ligados nessa parte, certo? Precisa ter uma mutação genética, mas não é uma mutação genética em qualquer lugar do DNA, certo? Tem que ser num gene, em um conjunto de genes especiais que nós chamamos de proto-oncogenes e de oncogenes, tá certo? Então, vamos falar sobre os estágios da carcinogênese, do surgimento do câncer. Para o surgimento do câncer, temos aí 3 etapas. Então, temos a iniciação, a promoção e a progressão do câncer, tá? No caso da iniciação, os genes, eles vão ter essa atividade, né, dos agentes cancerígenos influenciando neles, e aí que aparecem as mutações, tá? Nessa fase, não existe ainda o tumor, certo? Mas é a nível molecular essa alteração. Então, é uma alteração que, a nível molecular, a gente consegue até perceber, mas clinicamente falando, a gente não tem ainda percepção disso, tá? Porque é a nível celular, a nível molecular. Então, não dá para você fazer um exame e simplesmente, clinicamente falando, detectar, certo? Então, é a fase de iniciação, onde as células, elas já estão geneticamente alteradas, aquele gene, ele sofreu aquela alteração pelos agentes cancerígenos, a mutação ocorreu, mas o tumor ainda não está formado, ainda não está ali. Então, clinicamente falando, você não consegue detectar, certo? Na fase de promoção, as células, elas estão geneticamente alteradas, né? Elas já passaram pelo processo de iniciação. E aí, nessa fase, é importante para o câncer que ele continue tendo contato com o agente cancerígeno, porque isso vai influenciar na carcinogênese também. E aí, falando em agentes cancerígenos, né, quais são os tipos de agentes cancerígenos? Alimentos, tá? Eu coloquei 2 exemplos aí, alimentos e hormônios. Mas, por exemplo, um paciente, um indivíduo que fuma, né? É fumante. Então, existem várias toxinas, né? Não somente a nicotina, mas existem várias toxinas presentes no cigarro que podem ser promotoras de carcinogênese, né? São agentes cancerígenos, tá? Então, esse agente cancerígeno, quando o indivíduo está constantemente sendo exposto a ele, é um agente cancerígeno promotor, né? Então, a chance, né, daquela célula conseguir se proliferar e aí sim aparecer um tumor, né, é muito maior. Porque, gente, existe também um controle de proliferação celular, né, para combater essas células cancerígenas, tá? As células cancerígenas, elas precisam ter um mecanismo de sobrevivência, porque afinal de contas elas são células que têm informação errada. Nosso organismo, ele é tão perfeito que ele mesmo detecta essas células. E aí essas células, elas vão ser
combatidas, de uma certa forma, pelo nosso organismo, para que elas não se proliferem e a gente não tenha o surgimento desses cânceres, tá? Mas, nessa etapa de promoção, se o indivíduo continua tendo essa exposição ao agente cancerígeno, então tem uma chance muito grande, muito maior, dele desenvolver esse câncer, porque ele vai estar sendo constantemente exposto, logo, a nível celular, as células estão sendo expostas também àquele mesmo agente cancerígeno. Então, lembra que o agente cancerígeno, ele é que vai promover essa carcinogênese. Se ele está em constante contato com essas células elas vão ter uma grande probabilidade de, no caso, surgirem com defeitos aí no DNA, certo? Então, nessa fase, é crucial que esse agente cancerígeno esteja sempre em contato. Temos aí a progressão, que é a última etapa, tá? Então, aqui, nesse caso, a progressão do câncer, ela é agora só de aumento. A célula já está alterada, ela conseguiu sobreviver, então, o organismo não consegue mais combater essas células porque elas já estão em grande número, já tem um tumor maligno aí presente, tá? Então, o câncer já está instalado. Esse câncer está evoluindo agora, certo? E aí, na progressão da carcinogênese, é que vão aparecer o surgimento das primeiras manifestações clínicas da doença. Então, nas primeiras etapas, a gente não vê nada clinicamente, né? Mas aí, a partir da progressão, é que a gente consegue identificar clinicamente, tá? Então, um exemplo, né, que eu falei para vocês do fumo, né? Os indivíduos fumantes, o ato de fumar, né, esse hábito, ele é um agente carcinogênico completo, tá? Porque tem componentes que vão atuar nesses 3 estágios, tá? Então, aquelas toxinas, aquelas substâncias tóxicas presentes no cigarro, elas estão contribuindo para as 3 etapas da carcinogênese. Então, a gente diz que ele é completo, certo? E aí, em relação ao comportamento das células, eu falei para vocês que as células cancerígenas, elas têm características que diferenciam elas das células normais, né? Então, a gente tem aí proliferação descontrolada, diferenciação e perda de função, poder de invasão e capacidade de sofrer metástases. Então, vejam, toda célula cancerígena, ela tem uma proliferação descontrolada, ela cresce muito rápido. Então, por isso que, inclusive, tem algumas taxas de crescimento, de proliferação, que são maiores ou menores, dependendo do tipo de câncer. Cânceres mais agressivos têm uma proliferação descontrolada maior, uma taxa de proliferação maior, certo? Geralmente são células que já se dividem com uma frequência grande, tá? Por exemplo, as células das mucosas, que nós encontramos no intestino, no esôfago, no estômago, essas células, elas já têm uma taxa de proliferação alta, normalmente, mas aí quando surge uma célula cancerígena desse tipo, né, de tecido de mucosa, elas têm uma proliferação descontrolada maior ainda. Então, os tipos de câncer que surgem em intestino, estômago, esôfago, em tecidos que possuem mucosa, que são tecidos de mucosa, na verdade, são muito mais agressivos, tá? Diferenciação e perda de função. Então, essas células, elas não estão mais diferenciadas, elas estão ali, basicamente, sem saber o que é que elas estão fazendo. Elas perdem a sua função, elas perdem o foco, tá? Digamos assim. Poder de invasão, que a gente já conversou sobre, né? Que, inclusive, essa invasão pode ser de outros tecidos distantes. Então, essa célula vai sair do seu sítio de origem, vai viajar pelo sistema linfático e vai atingir outros tecidos também, que a gente chama de metástase, certo? E aí, no caso da metástase, eu coloquei aqui, para a gente entender melhor como é que isso acontece. A célula cancerosa, ela vai constituir um tecido alterado. O conjunto dessas células, né, vai formar esse tecido alterado, que é o tumor, aquele tumor maligno. Essas células, elas podem invadir o tecido vizinho, o próprio tecido que elas estão se formando, né, ou então elas podem se desprender e viajar, né,
pelo corpo desse indivíduo, né, pelo organismo como um todo, principalmente pelo sistema linfático, mas pode utilizar também os vasos sanguíneos para chegar até outros órgãos e conseguir invadir esses órgãos também. Então, a gente chama isso de metástase. E aí, só para falar um pouquinho sobre a epidemiologia da doença para vocês, a incidência no Brasil, né, de casos de câncer em homens, esse dado aqui foi do ano passado, 2020, os casos de câncer, o primeiro câncer que vem aí na lista para a gente, em relação aos homens, ao grupo masculino, é o de próstata, tá? Depois vem cólon e reto, traqueia, bronquio-pulmão, que está ligado com fumo, né? O hábito de fumar, estômago, cavidade oral, esôfago. Então, vejam, aqui, ó, estômago, cavidade oral e esôfago são tecidos de mucosa, tá? Bexiga, laringe, leucemias. Então, gente, em primeiro lugar está em próstata, né? Próstata porque existe um contexto social aí, né? Existe o preconceito, toda aquela questão de fazer o exame de toque e tudo mais. Vamos agora ver a incidência no Brasil em relação às mulheres. Em relação às mulheres, o mesmo dado, tá? Do ano passado, em 2020, a maior parte dos casos foi câncer de mama, certo? Câncer de mama, depois cólon e reto, que, por sinal, é o segundo lugar no grupo de homens também, né? Cólon e reto também são tecidos de mucosa. Colo do útero, traqueia, bronquio e pulmão, também tem a ver com aquela questão do hábito dos fumantes, né? Glândula tireoide, estômago, ovário, corpo do útero e por aí vai, certo? Então, as incidências, elas vão variar de acordo com os gêneros, por conta de vários fatores, como eu falei para vocês, né? Mas o gênero, ele vai influenciar nisso daí por conta dos hábitos, né, desses indivíduos. Cultura também, fatores culturais. Então, câncer de mama, aí no caso dos homens era próstata, justamente porque existe toda uma cultura, né, de atenção, de exames mesmo, que a gente está sempre vendo campanhas constantemente, né, sobre essas temáticas, justamente para alertar as pessoas e falar sobre a importância do diagnóstico precoce, né? Então, para isso que nós temos tantas campanhas aí envolvidas nessa questão, justamente porque os dados, eles trazem para a gente essa preocupação, certo? Bom, pessoal, e aí, como eu falei para vocês, existem diversos fatores cancerígenos, tá? Não somente a genética para explicar isso daí para a gente. A oncogênese, ela não é apenas devido a fatores genéticos. Se a gente colocar na balança, o que pesa mais são os nossos hábitos. É um conjunto, certo? Então, se você está exposto àquele agente cancerígeno, podem ser toxinas, tá? Presentes no ambiente, podem ser toxinas provenientes do cigarro, podem ser toxinas provenientes do etilismo, que é o consumo de álcool, pode vir até do sol, né? Se aquele indivíduo tem uma não utiliza proteção solar, por exemplo, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Hábitos alimentares também, tudo isso são agentes cancerígenos potenciais, né, para trazer aí os fatores cancerígenos para desenvolvimento do câncer, certo? Isso daí combinado com a genética do indivíduo, aí é um combo, né, combinado. Então, se a pessoa já tem predisposição para desenvolver a doença, ou seja, se ela já tem uma chance aumentada de desenvolver câncer, combinado com os agentes cancerígenos que ela está constantemente sendo exposta a eles, então isso daí, gente, quando casa, é um fator cancerígeno muito forte, tá? São duas coisas que se combinam, tá?
Mas se a gente colocar na balança, os fatores genéticos não estão em primeiro lugar, certo? O que pesa mais são os hábitos. Hábitos alimentares, exposição a toxinas, exposição ao sol demais, né? Lógico que isso daí é uma taxa muito aumentada, certo? Então, assim, não é, tudo que é demais faz mal, né? Então, os hábitos alimentares. Não estou dizendo que, por exemplo, fast food é uma coisa que deve ser proibida no mundo inteiro. Nada disso. Mas é uma coisa que precisa ser controlada, né? Você não vai comer fast food todos os dias. Você não vai se expor ao sol 12 horas por dia, né? Então, e sem proteção solar. Então, assim, a gente consegue controlar bem isso daí, né? Mas, caso seja um hábito frequente, né? Sem proteção, aí sim realmente representa um fator potencial. E aí, esses fatores, né? Nós temos os fatores genéticos, e aí, saindo um pouquinho agora da genética, nós temos os fatores ambientais, que é justamente esses fatores que pesam mais, né, lá na balança que eu mostrei para vocês. Então, esses fatores ambientais, eles vão incluir tudo que tem no ambiente, certo? Então, é a sua alimentação, o tabagismo, exposição a vírus, exposição a toxinas, a substâncias tóxicas. Aqui eu coloquei exemplos, né? Coloquei HPV e HCV, que são 2 tipos de vírus que a gente vai falar sobre eles daqui a pouco, e a radiação, certo? Radiação, não necessariamente a radiação presente não é tão difícil de você estar exposto à radiação, na verdade, né? Nós somos expostos à radiação o tempo todo pela luz solar. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas, antes, vamos entender como é a estrutura celular e molecular, para a gente conseguir entender a nível molecular o que acontece. Então, nós temos aqui a estrutura celular de uma célula, né? Dentro dessa célula, nós vamos ter o núcleo, e o núcleo, ele contém o DNA. Só para a gente contextualizar aqui, tá? Então, o DNA é essa moléculazinha aqui, ó, helicoidal, e ele que vai ter a informação genética de todos nós. O DNA, ele é chamado de DNA porque, na verdade, o nome dele, por extenso, é ácido desoxirribonucleico, certo? Ele é o nosso material genético, é ele que contém toda a informação genética de todos os organismos, certo? Inclusive nós, seres humanos. E aí, voltando agora para os fatores cancerígenos. Supondo que a molécula de DNA sofre um efeito, tá? De uma alteração causada por radiação. Então, a radiação ultravioleta, que é aquela que vem da luz solar, ela é capaz, sim, de quebrar as pontes de hidrogênio, que são essas pontezinhas aqui coloridas, tá? E isso daqui vai causar uma alteração na molécula de DNA. Quando elas tentam se restabelecer, porque a molécula de DNA ela tem que estar sempre estável, tá? Ela tá assim sempre, o tempo todo. Quando ele volta para essa conformação aqui, essas pontes de hidrogênio, elas foram quebradas, né? Essas pontezinhas coloridas, elas foram quebradas. Quando ele tenta se rearranjar, não dá muito certo. Então, pode ser que a radiação tenha causado um efeito aí de mutação. E se essa mutação acontecer naqueles genes que eu falei para vocês, né, que são os genes relacionados à proliferação celular, diferenciação celular, então alguma coisa vai dar errado aí, pode ser que a célula comece a se proliferar muito rápido, por exemplo, ou então ela passe a não se diferenciar mais, tá? Aqui o exemplo do vírus. Como é que um vírus pode representar um risco de carcinogênese para um indivíduo? No caso das mulheres, né, o papiloma vírus, que é o vírus HPV, ele vai começar uma inflamação no colo do útero, tá? Quando ele infecta as células elas ficam no estado inflamatório, certo? Esse estado inflamatório não é bom para o tecido, porque ela está sofrendo um dano constante por conta do vírus. Esse dano constante vai causar um fenômeno que a gente chama de displasia. A displasia é quando a célula ela não tem mais, ela não está se comportando como uma célula normal. Essa displasia ainda não é câncer, certo?
mas ela pode se tornar um câncer. Então, o vírus HPV, ele vai estimular essa mudança dessas células, tá? A célula, ela vai mudar a sua forma, ela vai mudar o seu comportamento. Então, se isso acontece constantemente, lembra do fator cancerígeno que eu falei, né? Que se o indivíduo estiver sendo exposto constantemente, essa carcinogênese pode acontecer, né? Então, aqui é o exemplo. Se a mulher não tratar essa infecção pelo papilomavírus, ela tem uma grande chance dessa displasia se tornar uma neoplasia maligna, que é o câncer em si, tá? E aqui a gente tem aqui os estágios, certo? As célulazinhas normais, depois da infecção pelo HPV, ela vai mudando de forma, né? O tecido vai crescendo, e aí aqui, no último estágio, né? O tecido começa a ser invadido, que já é uma característica de neoplasia maligna. Falando sobre a hepatite C. A hepatite C também é causada por um vírus, o vírus HCV. É o mesmo contexto do papilomavírus, tá? O HCV, ele é um vírus que vai causar uma inflamação, né, nesse caso, no fígado, tá? E aí, essa inflamação, a gente chama de inflamação crônica, porque ela está o tempo todo acontecendo. É uma inflamação que fica ali, ó, passa anos e anos, o paciente não trata, porque é uma doença silenciosa. Eu já trabalhei, inclusive, com hepatite C. A minha pesquisa do meu mestrado foi sobre hepatite C, tá? Então, a gente avaliava os níveis de inflamação, os graus de fibrose, até o paciente chegar no hepatocarcinoma celular, que é o nome do câncer mais comum causado pelo vírus HCV. Então, o vírus HCV ele também tem esse mesmo papel, digamos assim, né, de influenciar nessa inflamação. O paciente vai estar constantemente tendo as suas células sofrendo dano, tá? E essas células, elas, em algum momento, vai acontecer uma mutação, né? É uma probabilidade muito grande dessas células sofrerem mutação, porque elas estão sofrendo dano o tempo todo, elas estão em contato o tempo todo com esse agente cancerígeno, que no caso é o HCV. E temos também um fator hereditário, né? O fator hereditário é aquele que vem a informação genética que é mantida na família, tá? Então, o indivíduo ele pode herdar esse fator cancerígeno, tá? E dois cânceres, né, que são muito comuns nesse assunto são o câncer de mama e o câncer de ovário, né? No caso das mulheres, existem dois genes que, se caso estiverem mutados, né, e são genes que a informação genética vem da família, são os genes BRCA1, estão aqui na tabelinha, e BRCA2, tá? Também já trabalhei com eles dois. A gente vê uma incidência muito grande, né, de câncer de mama e câncer de ovário, principalmente na população brasileira, e constatou-se que esses dois genes, eles participam ativamente na formação do câncer de mama, certo? Câncer de mama e câncer de ovário. Eles também têm envolvimento com o câncer de próstata nos homens, certo? Mas não é muito frequente, não, tá? É muito mais, se a gente comparar com o de mama e o de ovário, no caso. E aí, gente, depois desses processos, né, depois dessas etapas, nós temos aí uma instabilidade genética instalada nessas células. O que acontece com elas? Primeiro, a gente vai falar sobre a estabilidade do tecido. Então, os nossos tecidos saudáveis, eles precisam estar estáveis, ou seja, eles precisam estar com as suas células organizadas. As células, elas têm, cada uma tem o seu limite, né? Existem as limitações aí das células, elas não vão invadir os outros tecidos, porque cada uma delas está funcionando normalmente, então cada uma tem a sua função, cada uma vai ficar quietinha no seu canto fazendo a sua função. Então, isso é a estabilidade do tecido, tá? Aqui eu trouxe um exemplo, que são as microvilosidades do intestino, certo? A gente encontra essa estrutura aqui, ó, parecem uns dedinhos, mas são microvilosidades do intestino. A gente encontra principalmente no intestino delgado, certo? Então, aqui são células epiteliais, tá?
Aqui embaixo a gente tem um tecido conjuntivo que dá sustentação para essas células epiteliais, e esse tecido conjuntivo é formado principalmente por fibroblastos. Depois nós temos aqui o tecido muscular, que é aquele tecido muscular liso, né? Que ele que vai fazer aquele movimento peristáltico, né? O movimento de peristaltismo nos intestinos. E aqui essa organização ela é mantida porque esse tecido aqui está estável, tá? Agora, se essa estabilidade é perdida, né, é por conta de modificações em alguns tipos de genes que eu falei para vocês. Então, vamos voltar um pouquinho sobre aquela conversa que eu falei para vocês sobre os tipos de genes que estão envolvidos nessa instabilidade, tá? Os oncogenes, eles vão sofrer mutação e promovem o surgimento de câncer, tá? Então, eles são genes que, se sofrer mutação, eles vão promover o surgimento de câncer. Os proto-oncogenes, eles vão formar, no caso, eles vão ter uma forma normal, no caso, dos oncogenes, antes de sofrerem a mutação. Então, antes de ser um oncogene, ele é chamado de proto-oncogene. Mas os dois são a mesma coisa, tá, gente? É só uma nomenclatura diferente. E os genes supressores de tumor, eles têm a função oposta. Eles se silenciam, certo? Ah, professora, então isso quer dizer que os oncogenes e os proto-oncogenes, eles são genes malvados. Não, gente, não significa isso, tá? A gente chama de oncogenes e proto-oncogenes os genes que estão relacionados com proliferação celular. A proliferação celular, ela não é uma coisa ruim para a gente. Ela é uma coisa normal, é um processo normal que acontece normalmente. Só que aí, o câncer, ele precisa se proliferar rapidamente, não é isso? Então, se a gente tiver modificações nesses genes que são responsáveis pela proliferação celular, pode ser que essa proliferação celular aumente, e aí sim, a carcinogênese ela está instalada. Mas o oncogene e o proto-oncogene, ele está lá normalmente, tá? A gente só colocou o nome da nomenclatura em si, porque é ele que é importante para estudo científico de câncer, certo? Os genes supressores de tumor, eles também são importantes, eles não são genes bonzinhos, digamos assim, tá? Não é que um é o vilão e o outro é o bonzinho, não é isso. Os genes supressores de tumor, eles estão lá para controlar a atividade de proliferação, certo? Então, os dois, na verdade, os três, né, os oncogenes e proto-oncogenes, juntamente com os genes de supressores de tumor, eles estão ali controlando a proliferação celular. A proliferação celular, ela é importante para o crescimento dos tecidos, né? Uma criança, por exemplo, ela cresce porque existe a proliferação celular dos seus órgãos, dos seus tecidos, né? Dos ossos, na pele, tudo. Então, a gente está em constante crescimento, né? Até a fase adulta, por exemplo. Então, isso é um exemplo de proliferação celular benéfico, né? Positivo. Então, como eu falei para vocês, né? Vão existir aqui mutações que vão ocorrer nesses genes em específico. Então, eu peguei aqui um proto-oncogene, isso aqui é um exemplo de um proto-oncogene, tá? Isso aqui é um pedacinho do DNA, e essa parte amarela aqui é a parte que se localiza o proto-oncogene no DNA, tá? Daí, esse proto-oncogene, ele vai ser passado, né? E se ele se ele sofrer a mutação, nesse caso aqui, temos uma mutação, certo? Então, essa proteína aqui, ela vai ser, ela vai ter uma atividade aumentada, mas vejam que a quantidade dela não aumentou, ele só conseguiu fazer uma. Nesse caso aqui, o proto-oncogene, ele foi mutado e adicionaram aqui, a partir dessa mutação, mais 2 cópias. Então, o que você vai ter? Antes eu tinha uma cópia só e fazia uma proteína só. Agora eu tenho 3 cópias. Então, eu vou ter essa produção triplicada, tá? Então, isso vai ser ruim para o organismo. E aqui nós temos também uma atividade parecida, mas isso aqui é a nível de cromossomo, tá? E aqui o resultado vai ser maior. Digamos que você vai ter esse proto-oncogene aqui aparecendo 3 vezes no cromossomo,
tá? O cromossomo que é a estrutura maior lá do DNA. Então, você vai ter essa produção de proteínas triplicada novamente, certo? E aqui nós temos a ligação de uma proteína com a outra proteína que pode ou aumentar a atividade dessa proteína aqui, a verdinha, né, que a gente estava vendo, ou ainda desativar ela. Isso aqui é um caso, por exemplo, de um gene supressor de tumor. É um gene que controla a proliferação celular. Então, imagina, se o gene que controla a proliferação celular, ele produz uma proteína que lá na frente vai ser desativada. Então, isso vai ser ruim, tá? Porque essa proteína ela não vai mais estar ativada e ela, consequentemente, não vai mais conseguir controlar a proliferação celular, certo? Então, são exemplos de mutações, de como que essas mutações podem influenciar nesse processo. Algo muito importante, gente, para falar sobre as mutações é que elas precisam ser repetidas, tá? Então, o tumor, ele vai surgir a partir do acúmulo de mutações. É por isso que tumores malignos, eles são muito mais frequentes em idosos, porque os idosos, primeiro que eles já estão mais suscetíveis a essas mutações acontecerem, mutações malignas e não serem corrigidas, tá? Porque eles estão no estado de senescência, eles já são mais velhinhos, né? Então, aí, o tecido deles é mais difícil de conseguir controlar essas atividades. Segundo, que o tumor ele vai surgir a partir de um acúmulo de mutações. Então, ao longo da vida, essa pessoa, esse indivíduo foi acumulando essas mutações, e aí tem uma probabilidade maior de surgir um câncer, certo? E aí, gente, para a gente falar sobre proliferação celular, e quando eu falei para vocês do intestino delgado, né? Quando a gente viu lá aquelas microvilosidades, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, que é o exemplo do câncer nessas microvilosidades. Como é que isso acontece? Lá eu mostrei para vocês o tecido estável, tá? Mas quando ele perde a estabilidade, por exemplo, o que vai acontecer? Na instabilidade, né, desse tecido, nós vamos ter aqui, ó, aqui as células nessa ponta, elas estão escondidinhas, tá? São as células de Panay. Essas células, elas têm uma alta capacidade de proliferação celular e são elas que vão substituir as células que estão mais aqui na ponta superior, tá? Isso aqui é uma microvilosidade. Então, a microvilosidade é a parte da mucosa que fica em contato com os alimentos que estão sendo digeridos no intestino, tá? Então, essas células aqui, elas precisam estar constantemente sendo repostas, né, sendo substituídas, por quê? Ao passo que o indivíduo fazendo a digestão, né, essas células, elas são arrastadas às vezes, né, elas ficam velhinhas e aí elas saem, daí elas vão morrendo. Então, a mucosa, ela tem essa característica de estar sempre sendo renovada. Então, quem faz isso são as células de Panay, elas estão aqui no cantinho, tá? E tem uma alta taxa de proliferação. Quem diz para ela, olha, você precisa se proliferar em uma alta taxa, é um gene chamado Wnt. Esse gene aqui, ele vai dizer, olha, vamos proliferar porque precisa de célula lá em cima. Então, ela vai se proliferar, e aí, ao passo que ela for sendo transportada para cá, né, que aqui é como se fosse um empilhamento. Quem está aqui em cima vai saindo, e as outras de baixo vão levantando, tá? Isso aqui é um empilhamento. Ela não está sendo transportada, não. Ela está empilhando, tá? Então, a que está aqui em cima vai saindo para as outras de baixo vão, ó, fazendo como se fosse um tijolinho. Você vai colocando tijolinho, 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 até a que está aqui embaixo conseguir substituir as que estão aqui em cima. Quando ela chega aqui em cima, esse gene Wnt, ele está inativo. Por quê? A proliferação celular ocorre somente aqui embaixo, tá? Por quê? Porque é aqui que precisa de proliferação, não é aqui em cima, certo? Então, elas vão sendo substituídas com esse processo. Se caso o gene Wnt permanecer ativado, né, essas células aqui, as células azulzinhas e as roxas, elas não vão ter mais esse gene Wnt ativado. Quando elas chegam aqui, esse gene está inativado. Elas só vão se proliferar com o gene ativado aqui embaixo,
tá? Mas isso tudo é controlado, tá, gente? Então, se essa célula, ela é inativada, aliás, o gene Wnt é inativado, então aqui, o gene, se ele for ativado, aí a gente vai ter um problema, tá? Porque essas células vão começar a crescer nessa região aqui. E não é o ideal, tá? Elas estão crescendo somente para substituir as outras, mas ela já está aqui na ponta, então não precisa mais, tá? Quem vai fazer esse papel é aqui embaixo, certo? É quem está aqui embaixo. Então, isso é um exemplo de um gene que controla a proliferação celular. Ele não é um gene ruim, necessariamente, né? Afinal de contas, ele está fazendo a sua função. Só que ele é um proto-oncogene porque ele controla a proliferação. Caso aconteça alguma mutação no gene Wnt, aí vai ser um problema, porque aí todas as células vão aparecer com esse gene ativado. E não é o ideal. Então, o que vai acontecer? Temos casos de câncer coloretal que são muito frequentes, tá? Eles surgem como pólipos, aqui nós temos alguns pólipos, e aí é aquela questão que eu falei para vocês. Primeiro aparece a displasia, que aí ele vai crescendo, daqui a pouco ele pode se tornar um tumor maligno, tá? Uma neoplasia maligna. Então, nesse caso aí que eu mostrei para vocês das microvilosidades, pode acontecer isso daqui, tá? Câncer hepático também, ele vai passar pelo mesmo processo, tá? É um gene que ele vai ter a sua atividade modificada por conta dessa mutação, e aí o câncer hepático vai se instalar e vai começar a invadir os tecidos. Aqui é um exemplo de metástase, certo? O tecido, o câncer, no caso, ele está muito próximo de um vaso, a gente não consegue ver se é um vaso sanguíneo ou um vaso linfático aqui, mas as células elas estão entrando nesse vasinho aqui, então a proximidade também vai ser importante nesse caso. E, gente, para finalizar, os tratamentos, né? Novos tratamentos estão sendo desenvolvidos a partir de tudo isso que a gente conversou, né? Em relação à genética molecular, a nível molecular, o que a gente pode fazer em relação ao câncer, né? Para trazer novos tratamentos a nível molecular e celular. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, mas é um dos muitos exemplos que nós temos hoje em dia, e temos algumas drogas também que estão sendo testadas, né? Mas nesse caso aqui é o Glivec, que é um tratamento que está sendo introduzido para ativação, né? Na verdade, inativação de oncogenes, né? Então, aqueles genes que são genes envolvidos na proliferação celular, que estão ativados por um erro de mutação, né? No caso aí, para tratamento de leucemia. Então, o Glivec, ele vai ter a sua atividade em enzimas que ativam esses oncogenes, tá? Então, ele vai inativar o sítio de ligação de energia dessa enzima. Então, sem energia, essa enzima não vai conseguir ativar o gene de proliferação celular. Consequentemente, as células não vão conseguir proliferar, e aí a gente vai ter uma diminuição aí na proliferação desse tumor, na verdade, do aumento desse tumor, né? Um dos tratamentos, né? Mas só para trazer para vocês aqui um exemplo de como que a genética molecular pode trazer para a gente uma via de tratamento alternativa, né? Você controlar isso daí a nível molecular, a nível celular. Controlar as células, controlar essa proliferação exacerbada, controlar essa indiferenciação, no caso, certo? E aí, gente, para a gente finalizar, em resumo, quais são as características das células cancerígenas? Só para vocês pegarem isso daqui, tá? Então, lembre sempre que essas células elas precisam ter uma sensibilização à sinalização de outras células que é reduzida, tá? Então, essas células elas perdem essa capacidade de sinalização, certo? Elas não vão obedecer o que é normal para elas. Temos um exemplo aí de um gene chamado RAS, se vocês quiserem pesquisar depois. Elas são resistentes à apoptose, e aí é uma mutação no gene BCL2, aumento da proliferação, o caso do gene que eu falei para vocês lá no intestino delgado, o Wnt. Instabilidade genética também está presente nessas células cancerígenas, tá? E aí a gente tem abertura para mutações constantes, e elas são capazes também de invadir outros tecidos
por conta da sua perda de aderência uma nas outras, que isso daí acontece pelas proteínas caderinas. As caderinas é que deixam as células atreladas umas nas outras. As células cancerígenas, elas vão perder essa capacidade, tá? E aí, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da palestra, tá? Quem tiver dúvidas, quem quiser entrar em contato comigo, deixa aí meu e-mail para vocês entrarem em contato, tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se vocês quiserem fazer algum questionamento, ou até entrar em contato mesmo só para falar sobre o assunto, vocês podem mandar um e-mail para mim. Sempre disponibilizo o meu contato. E também gostaria de falar sobre um projeto que eu tenho no Instagram, se vocês quiserem seguir. O Instagram é @escrita_acadêmica, tá? Lá eu coloco algumas dicas para o pessoal, o público em geral, né, acadêmico em si. Então, falo bastante de TCC, de ABNT, essas coisinhas mais relacionadas a trabalhos científicos. A gente fala bastante sobre ciência por lá, certo? Então, pessoal, obrigada mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau.